Meio-dia em ponto, J1 está entrando no ar. Obrigado pela companhia de sempre. A gente chega na hora do almoço com o jornal repleto de informação, prestação de serviço e dando claro espaço à comunidade. Na edição de hoje, a gente mostra que a polícia desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de caminhões. Tudo isso você vai conferir agora no J1, que já está no ar. Ótima tarde para você, obrigado pela sua companhia aqui no J1. A gente começa essa edição falando de uma operação que desarticula uma quadrilha especializada em roubo de caminhões. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é a repórter Thalia Santos. Thalia, boa tarde para você. Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa operação, na verdade, ela é um desdobramento de uma outra operação que no ano passado prendeu 12 ladrões de carga no Distrito Federal. Na época, os investigadores descobriram que alguns caminhões utilizados no roubo de carga eram falsificados, adulterados, e que um dos responsáveis por essa quadrilha seria o Ronald Alessandro da Silva, de 48 anos. Ronald foi preso hoje lá em Planaltina durante a operação no Distrito Federal e a polícia suspeita que ele tenha adulterado, falsificado pelo menos 20 chassis e placas de caminhões aqui do entorno e também do Distrito Federal. Na casa dele, a polícia encontrou materiais e ferramentas que eram utilizados para essa falsificação. Esses caminhões adulterados, eles eram utilizados para frete ou então eles eram vendidos por um preço bem abaixo do mercado. Por exemplo, um caminhão de custo de R$50 mil, ele era revendido por cerca de R$15 mil. Outras 6 pessoas, também participantes dessa quadrilha, foram presas em Sobradinho, Planaltina, lá no Distrito Federal, e também em São Gabriel e em Valparaíso, aqui em Goiás. Por falar em Valparaíso, também essa quadrilha pode ser a responsável, segundo a polícia, por um outro crime que a gente também já mostrou aqui. Na época, um caminhão foi roubado em Valparaíso e o motorista foi feito refém até a entrega desse caminhão lá em São Gabriel. Anderson. Nós, claro, vamos continuar de olho nesse caso. Thalia, obrigado, viu? Bom trabalho para você. E a gente fala agora que um carro pegou fogo ontem à noite em Cidade Ocidental. O motorista do veículo fugiu poucos minutos antes do incêndio. Segundo testemunhas, o carro desceu a rua vazando combustível no alto da SQ18, em Cidade Ocidental. Em seguida, o motorista do veículo desceu e foi embora. Minutos depois, o fogo se espalhou pelo local. Os bombeiros constataram a perca total do veículo. De acordo com moradores, o setor tem pouco policiamento e os assaltos são frequentes. Além disso, o Mato Alto serve de esconderijo para bandidos. E olha só, a Polícia Militar disse por nota que a partir desse mês, 2 viaturas vão começar a trabalhar lá na região. E os moradores podem acionar a PM diretamente pelo número 99988-5753. Vou repetir para você anotar, 99988-5753. E ontem à tarde, uma viatura da Polícia Militar de Goiás capotou na DF-290 no Gama. 2 policiais estavam no carro. O acidente foi na DF-290 no Gama. A viatura da PM não estava identificada com os adesivos militares. Segundo a polícia, o motorista, Wendel Dias, de 42 anos, perdeu o controle do veículo e não conseguiu evitar o capotamento. O carro saiu da pista e caiu num barranco. O passageiro Fábio Alves, de 41 anos, que também estava no carro, sofreu alguns arranhões e foi levado para o Hospital Regional do Gama. Já o motorista saiu ileso. Segundo a Polícia Militar, o motorista disse que perdeu o controle porque faltou sinalização na via, mas os agentes do Departamento de Estrada e Rodagem do DF estiveram no local e não encontraram nenhum problema. Não há nenhuma novidade, esse tempo é mais quente e seco. Por essa razão, o INMET emitiu um alerta amarelo aqui no entorno. Aqui, a umidade relativa do ar ficou abaixo de 30%. Para quem está acostumado a caminhar ao ar livre, não é preciso nenhum medidor para saber que a umidade do ar baixou e muito. O nariz fica bastante ressecado, dificuldade para respirar, mas mesmo assim a gente não deixa de vir, né? Consigo perceber mesmo antes de caminhar. O tempo está bem seco, meu nariz fica o tempo todo ferido. Está horrível para respirar e o vento acho que ainda faz o tempo ficar mais seco ainda. E não é mesmo só impressão. Em Lusiânia não chove há 50 dias. Na semana passada, a umidade relativa do ar chegou a 25%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.
Com a umidade abaixo de 30%, foi emitido pelo INMET um alerta amarelo aqui na região do entorno. Ele serve para orientar a população sobre alguns cuidados que devem ser tomados e práticas que devem até mesmo ser evitadas durante algumas horas do dia. Enquanto os níveis ficarem entre 30% e 20%, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é beber bastante líquido, evitar exercícios físicos das 11 da manhã às 3 da tarde, deixar no ambiente um balde com água ou uma toalha molhada e evitar locais desprotegidos do sol. Se baixar ainda mais entre 20% e 12%, seguem as mesmas recomendações anteriores, mas fica maior o horário restrito de prática de exercícios, das 10 da manhã às 4 da tarde. Deve-se evitar ainda aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico nos olhos e no nariz. Abaixo de 12%, considerado estado de emergência, além das outras recomendações, é aconselhável não praticar nenhum tipo de esporte nem trabalho braçal e interromper atividades ao ar livre das 10 da manhã às 4 da tarde. Devem ser suspensas as aulas de educação física, coleta de lixo e entrega dos correios. O Wilson já está seguindo essas recomendações. Ele está acostumado a beber bastante água e quando sai com as crianças, então, aí é que a garrafinha não pode faltar. Água é necessária, né? Precisa trazer, as crianças tomam o tempo todo, vocês também? Toma. Eu não tenho assim, aqui não, mas tomo muita água durante o dia. O horário é esse aqui, daqui de mais cedo até agora e também evitando danos, né? Já tomando bastante água, bastante fruta. Pode dar mole não, tem que se cuidar. E veja a seguir, Goiás tem um dos maiores complexos de cavernas da América Latina. E muitas são exploradas justamente, não são exploradas, por causa da dificuldade de acesso. 12:07, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com J1. E olha só, desde outubro do ano passado, nós estamos acompanhando a situação dos moradores lá do Morada Nobre, em Valparaíso. É que a prefeitura retirou o asfalto da Rua 6 para começar uma obra para implantação de galerias pluviais. Nós voltamos ao local para ver se isso finalmente foi resolvido. A rua já está quase toda asfaltada. Tem gente trabalhando na pavimentação, a poeira diminuiu, mas para chegar até aqui, a espera foi longa. 10 meses. Né? Então nessa peleja aí, aqui tinha um meio asfalto e depois arrancaram esse meio asfalto, a gente só nos buracos e veio a chuva, aquela tribulação toda e assim, a gente passou numa situação bem difícil mesmo. O problema começou com uma obra da prefeitura de instalação de galerias pluviais. O asfalto foi retirado para que o trabalho fosse feito e depois ficou desse jeito aí. Terra e muito buraco, prejuízo para os comerciantes da Rua 6. Teve comerciante que fechou e a gente que persistiu, né? Estamos aqui ainda mantendo, ainda com fé que vai melhorar, né, a situação para a gente aqui. Agora a espera é pela sinalização. Com o asfalto novo, os motoristas não estão respeitando os limites de velocidade. O pessoal está passando aqui em alta velocidade, aqui, então tá meio complicado. Aí melhora uma coisa, piora a outra e a gente está ficando desse jeito aí. Isso mesmo, que bom que esse problema foi resolvido, as pessoas pagam impostos e precisam viver com o mínimo de dignidade. Aqui, como você sabe, a gente mostra o problema e vai em busca de uma solução. Que bom que esse problema aí que a gente acabou de ver foi resolvido. O mundo todo acompanhou com apreensão o resgate dos meninos que estavam presos numa caverna na Tailândia. Todos foram resgatados, a gente viu hoje pela manhã, inclusive o professor dessas crianças. O que pouca gente sabe... O complexo de cavernas fica no município de São Domingos, a 600 quilômetros da capital. Em 2014, nós entramos na caverna de São Mateus, durante uma gravação para o Globo Repórter. Fomos acompanhados por um grupo de bombeiros especializados em salvamento nesse tipo de ambiente. E também com o guia Ramiro, o mais experiente da região. Esse é um dos momentos mais assustadores nessa travessia aqui na caverna. A gente ainda tem essa claridade por conta do equipamento que a gente trouxe, mas se a gente desligar... É uma escuridão total. Enfrentamos a escuridão de labirintos gigantes. Só mesmo a luz das lanternas para nos apontar a direção por onde seguir. E dentro da caverna encontramos rios volumosos. Uma chuva do lado de fora
e tudo poderia ser inundado. Essa viagem pelas entranhas da terra nos fez lembrar o drama pelo qual estão passando os meninos na Tailândia. Claro que uma coisa é explorar uma caverna por algumas horas, e é o que nós fazíamos. A gente entrava pela manhã e saía sempre no finalzinho da tarde. Outra coisa é passar vários e vários dias cercados pela água, com poucas chances de sobrevivência. Na Tailândia é o 3º dia da operação de salvamento. Há 2 semanas, 12 meninos e o técnico do time de futebol entraram numa caverna depois de um treino. Surpreendidos por uma forte chuva, ficaram impedidos de sair. O Rodrigo faz parte da Comissão de Espelho-Resgate da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Conhece muito bem as cavernas goianas, destino de muitos turistas nessa época de férias. Sabe como poucos que as cavernas são ambientes perigosos e que exigem cuidados. Os ambientes em cavernas são muito exigentes. É muito complicado uma pessoa que não tenha experiência, e pior ainda um grupo de pessoas que não têm experiência, tentar entrar nesse espaço sem uma preparação adequada. O ideal é que você ou faça cursos, se junte a um grupo de espeleologia e aprenda a fazer essa atividade com segurança, ou então você esteja sendo acompanhado por um guia capacitado que conheça o espaço. Como você viu na reportagem, o que pouca gente sabe é que Goiás está na rota do turismo de aventura em cavernas. Aqui no estado fica um dos maiores complexos de cavernas da América Latina. As mais famosas são as da Terra do Ronca, no nordeste do estado, como você acabou de ver, mas existem também outras menos exploradas justamente por causa da dificuldade de acesso e dos perigos que elas escondem. Por isso é sempre bom ficar atento. Outro assunto agora, a Saneago anunciou o reajuste anual para a conta de água. Este ano será de 3,37%. Nossa equipe foi conversar com quem paga a conta para saber se o consumidor está satisfeito com o serviço oferecido. Precisou da água e cadê? Vira e mexe, é assim na barbearia do Paulo. Aí o jeito é recorrer aos vizinhos. Quando a gente está passando o produto na cabeça do cliente, sempre está acabando a água, quando nós vai lavar, cadê a água? Mas a conta essa chega sempre em dia e agora ainda mais cara. Esse aumento vai vir na nossa conta, né? E a água que é bom, cadê a água? O aumento já vem na próxima fatura. Desde o dia 1º de julho, a leitura dos medidores da Saneago está sendo feita com um novo reajuste. Esse reajuste da tarifa é anual e leva em conta índices, por exemplo, como a inflação. Para este ano, o aumento anunciado é de 3,37%, mas já foi pior. No ano passado, o consumidor viu a conta aumentar em mais de 6%. Para o seu Lourival, fica difícil entender tanta cobrança sem ter retorno. Ele está há 1 mês esperando a companhia consertar um vazamento na rua e até agora, nem sinal. A gente avisa, liga, eles demoram a vir, aí não vem, aí a água fica sempre assim, destruindo a água assim. Tudo aumentando, fica difícil, né? Porque é água desperdiçando e vindo nas nossas contas, né? Porque é gasto isso aí, né? Em nota, a equipe da Saneago disse que já arrumou o vazamento que nós acabamos de mostrar na reportagem. O Ministério Público criou um aplicativo para o motorista acompanhar em tempo real o sobe e desce dos preços dos combustíveis. E o prazo para que os postos façam o cadastro já começou. Os 1.160 postos de combustível do estado terão que se cadastrar no sistema do Ministério Público Estadual. Para isso, foi dado um prazo de 1 mês. A partir de 9 de agosto, os postos já terão que comunicar ao MP cada mudança de preço que fizerem nas bombas. O presidente do sindicato, que representa os donos de postos, não concorda com a imposição. Disse que as penalidades previstas em lei são pesadas e que o aplicativo poderia ser atualizado automaticamente com as informações da Secretaria da Fazenda. Toda vez que eu emito um cupom fiscal para o consumidor, e isso é feito a todo instante no posto, né, a Secretaria da Fazenda tem a informação na hora de todos os dados, inclusive do preço e da quantidade que foi vendida. Então teria como pegar essa ferramenta da Secretaria da Fazenda e colocar num aplicativo que fosse mais acessível para o consumidor. O PROCON estadual promete usar o sistema para combater abusos e alinhamento de preços. Nós teremos aí em tempo real os preços praticados, as alterações sofridas no dia. Isso forma um banco de dados oficial
que vai aí fazer com que a gente tenha mais rapidez nas investigações. E se o aplicativo tiver um valor e no posto outro, já é motivo de autuação. O aplicativo também vai ajudar o motorista a traçar as melhores rotas para gastar menos tempo atrás do combustível mais barato. Para o consumidor, o app Olho na Bomba deve estar disponível a partir do mês de setembro. Ele, antes de sair, ele já vai olhar o posto e vai se programar para chegar lá, para poder abastecer. Os próprios proprietários de postos e até os funcionários vão ter acesso ao aplicativo e vai acompanhar os preços. E acaba que, de alguma forma, ele vai ver o posto que está ao seu redor e vai tentar colocar um preço mais competitivo. Se você achar um precinho mais barato no lugar, você dá uma voltinha, anda para abastecer? Sim, com certeza. Tem que andar e buscar o preço melhor, né, para abastecer. Vamos falar sobre um outro assunto agora. Um levantamento feito pelo jornal O Popular mostra o crescimento da violência envolvendo policiais militares em Goiás. Só nos 6 primeiros meses deste ano, mais de 230 pessoas morreram em confrontos com PMs. Quase um ano depois, o quarto vazio, sem móveis, ainda está cheio das memórias mais difíceis. Eu nem gosto de entrar nesse quarto, ele fica só fechado. E por mim eu nem morava nessa casa mais, porque ficou triste, né? Falta um membro. Wallace Maciel de Farias tinha 24 anos e nenhuma passagem em delegacias, quando foi baleado por um PM a uma quadra de casa. O vídeo mostra quando uma viatura passa pela avenida. Alguns minutos depois, Wallace, que estava no carro prata, para. 2 policiais chegam correndo e um deles atira. O marceneiro foi atingido no coração e no pulmão. Ele veio com o carro, parou bem longe da viatura e ele veio correndo. E o menino já estava com a mão para cima, os vizinhos já estavam todos escondidos, curiando. Ouviu quando ele falou, não, moço, assim mesmo, ele deu um pulo, já dando um tiro. Aí ele caiu. Em depoimento, o soldado Lucimar Correia da Silva disse que atirou quando Wallace parecia pegar algo na cintura. O policial ainda afirma que encontrou com o homem uma arma e drogas. Apesar das imagens que podem esclarecer a verdade, até agora ninguém foi preso. Uma reportagem publicada no jornal O Popular aponta que 233 pessoas morreram em confrontos com PMs, só no primeiro semestre deste ano. Mais de 86% das mortes registradas no ano passado inteiro. Nenhum policial morreu nessas ocorrências. Preocupa, com certeza, e por isso mesmo o Ministério Público, por meio do GCAP, juntamente com o Departamento de Gestão Estratégica e Informação do Ministério Público, está trabalhando esses dados. Está analisando e isso demanda um tempo, para se analisar exatamente o que está acontecendo. Ainda segundo a reportagem, a Secretaria de Segurança Pública estaria levando, em média, 5 dias para comunicar ao Ministério Público ocorrências envolvendo policiais. O problema é que desde novembro do ano passado, uma portaria determina que isso seja feito em, no máximo, 24 horas. Então está sendo cumprido esse prazo de 24 horas. O que acontece em um prazo maior é em relação à integralidade dos dados requisitados pelo Ministério Público. São os dados completos da vítima, dados dos agentes envolvidos, detalhamento do armamento utilizado, realização de perícia no local ou não. Todos esses dados eles demoram um prazo um pouquinho maior para serem encaminhados ao Ministério Público, mas é importante dizer que todo fato está sendo comunicado sim em 24 horas. A gente não pode ignorar o risco da atividade policial, que muitas vezes exige atitudes drásticas, mas isso não elimina a necessidade de uma apuração rigorosa em todos os casos para evitar que abusos aconteçam. Sobre a morte do marceneiro Wallace, no ano passado, a Polícia Militar disse que o inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça. Como ainda não teve um julgamento, ninguém é considerado culpado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que as mortes por policiais militares acontecem quando há reação à abordagem e que neste ano 44% dos mortos em abordagens tinham antecedentes criminais. Agora um recado importante para você que tem direito ao saque do PIS/PASEP é que o pagamento do benefício está suspenso até o mês de agosto para o cálculo da correção anual a ser aplicada aos saldos. Com isso, quem tem entre 57 e 59 anos e tem direito ao saque do benefício vai ter que esperar até o dia 14 de agosto, que é quando os pagamentos devem ser retomados. Na Caixa Econômica Federal, para quem vai receber o PIS, e no Banco do Brasil, para o PASEP.
Com essa suspensão, quem não fez a retirada do dinheiro em junho pode receber uma quantia maior em agosto, com a correção que leva como base os anos de 2017 e 2018. No mês que vem, o pagamento também será liberado para os trabalhadores com direito a cotas, independentemente da idade. A retirada poderá ser feita até o fim de setembro. Ainda segundo o Ministério, até o dia 29 de junho, mais de 1 milhão de trabalhadores foram beneficiados com as retiradas, que somam mais de R$1,5 bilhão de reais. Franquia, uma opção de negócio que já foi testado e pode ser replicado. Uma rede de lanchonetes, cosméticos e escolas, inclusive de futebol. Veja como funcionam as franquias, vantagens e desvantagens. Agora no quadro No Fim das Contas. Oi, pessoal! Entrar numa franquia é uma forma de ter um negócio que já foi estruturado e testado. Tem mais chance de dar certo. Enquanto no primeiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu só 0,4%, praticamente nada. O mercado de franquia cresceu 5,1%. Mais lojas foram abertas do que fechadas. E como é Copa, eu vou falar de franquia de escola de futebol. Eu não tinha nenhum tipo de experiência, nem ela também. Eu era vendedora. Eu não sabia nada na área administrativa. E aí eu fui trabalhando, fui estudando, fui fazendo cursos e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo. Mas mesmo assim ainda não é fácil. Então eu tive que aprender também, a fazer a gestão financeira da empresa. O que eles buscam hoje, os meninos que querem jogar futebol, ser um jogador de futebol, né? Então, assim, eles buscam uma escola com nome. Mas para participar de uma franquia como franqueado, você tem que saber que não é livre para decidir tudo sozinho, não. Tem que obedecer o padrão da marca, tem que pagar taxa de entrada, taxa de royalties, que é o direito de usar a marca e ter acesso ao serviço, e taxa de publicidade. O uniforme é padronizado, tanto dos atletas como o nosso. A parte de layout de placas também tudo é padronizado. A parte de treinamento com os professores e reuniões, a gente precisa fazer no mínimo ali 2 vezes por mês, a gente faz a reunião com eles. Tem a reunião com todos os franqueados para passar as regras. E assim vai, para que a empresa se desenvolva. E mais, não pode repassar o ponto sem autorização, não pode definir o preço sozinho e o risco fica por conta do seu desempenho como franqueado. Então a gente passa esse valor X todo ano tem que ter aquele valor, independente se tem aluno, se não tem aluno, a quantidade de meninos que tem. A gente tem que prestar conta, dentro da organização. Todos os meses, nós pagamos uma porcentagem, para a franquia. E também os relatórios, então é algo bem organizado. Não tem como você fugir das regras mesmo. E é até bom também para o desenvolvimento da empresa. Empresa que não tem regra não prospera. Assim como nós temos com o Grêmio, então nós abrimos alguns núcleos em Brasília e esses núcleos também, através de um contrato conosco, eles têm as regras a cumprir também. A gente precisa melhorar o nosso padrão sempre. Então, quando o avaliador vem, ele passa em cada escola, em cada núcleo, e ele observa como é que está a metodologia, como é que está a organização, como é que está a gestão, como é que está a parte ali de coordenação com relação ao desenvolvimento do professor. Aí isso mantém a gente sempre buscando conhecimento. A Associação Brasileira de Franchising, que é franquia, tem várias sugestões de negócios, desde os menores, com investimento de até R$25 mil. O Sebrae tem cursos e uma cartilha sobre franquia. E se você está atrás de emprego, ir a uma loja de uma marca mais conhecida pode ter mais chance. A oferta de vagas aumentou um pouco, 0,9% no primeiro trimestre, principalmente na área de hotelaria e turismo, serviços como logística, alimentação e limpeza. Quer falar comigo? Me mande um e-mail no fimdascontas@redeglobo.com.br. Tchau, pessoal. Até a próxima. Só reforçando então, se você tiver alguma dúvida ou quiser passar alguma sugestão, o e-mail é no fimdascontas@redeglobo.com.br. Intervalo comercial, o Jornal Anhanguera volta daqui a pouco.